Permita que este momento se revele como algo maior do que apenas ouvir uma voz antes de dormir. Há um ponto silencioso sendo ativado agora, exatamente enquanto você escolheu apertar o play. Não é coincidência. Existe uma inteligência sutil que organiza encontros como este, ajustando frequências, preparando o terreno interno para que algo novo possa nascer dentro de você. Mesmo que sua mente consciente ainda esteja ocupada com o dia que passou, com preocupações, contas, expectativas ou decisões pendentes, existe uma parte mais profunda que já começou a relaxar, a reconhecer que este é um espaço seguro para soltar o controle. Enquanto você ouve estas palavras, algo começa a mudar na forma como seu corpo interpreta o descanso. Dormir deixa de ser apenas desligar e passa a ser um campo fértil de aprendizado interno. A mente não dorme no sentido comum. Ela reorganiza, absorve, reprograma, cria novas associações. E quando direcionada com suavidade, ela aprende a construir segurança, estabilidade e abundância de maneira natural. Você não precisa fazer esforço algum para isso. Basta permitir que este estado se instale. Talvez você tenha passado muito tempo buscando segurança fora, tentando garantir controle através de resultados, dinheiro, reconhecimento ou previsibilidade. E mesmo assim, algo dentro de você ainda se manteve em alerta, como se o descanso completo nunca fosse totalmente autorizado. Este momento existe para ensinar ao seu sistema interno que é possível se sentir seguro agora, mesmo antes de qualquer mudança externa. Porque quando a sensação de segurança se estabelece por dentro, a realidade começa a se reorganizar por fora de forma coerente. Enquanto você se acomoda, ajuste seu corpo de forma confortável. Permita que os olhos se fechem naturalmente. Se a tela escurecer em algum momento, saiba que isso faz parte do processo, ajudando sua mente a se concentrar melhor e a entrar em um estado mais profundo. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Cada palavra continua encontrando caminhos silenciosos dentro de você, como sementes sendo plantadas em um solo que finalmente está pronto para receber. Há um campo energético ao seu redor neste instante, um campo que responde à sua atenção, à sua abertura, à sua permissão. Esse campo é constantemente moldado pelos pensamentos, pelas emoções e pelas crenças que você carrega. Durante muito tempo, talvez esse campo tenha sido alimentado por tensão, preocupação ou medo da falta. Hoje, algo diferente começa a acontecer. Ao entrar nesse estado de escuta e relaxamento, você atravessa um portal interno, um espaço onde a vibração começa a mudar de forma quase imperceptível, porém profunda. Imagine, mesmo que de forma vaga, que existe uma luz suave ao seu redor. Não precisa ver com clareza, apenas sentir. Essa luz não força nada. Ela organiza, ela harmoniza, ela ensina à sua mente um novo padrão, o padrão da confiança. A confiança de que existe suporte. A confiança de que a vida responde quando você não está em resistência. A confiança de que a abundância não nasce do esforço excessivo, mas da coerência entre o que você sente e o que você permite. Neste estado, a mente entra em um ritmo mais lento, mais receptivo. As ondas internas mudam de frequência. É nesse ponto que novos comandos internos começam a ser absorvidos sem conflito. A ideia de prosperidade deixa de parecer distante ou pesada
e começa a ser sentida como algo possível, acessível, natural. O dinheiro, a riqueza, as oportunidades passam a ser percebidos como fluxos que circulam, não como algo que precisa ser perseguido. Se em algum momento você sentir vontade de simplesmente soltar ainda mais o corpo, permita. Se perceber que a respiração se aprofunda sozinha, isso é um sinal de que o sistema interno está reconhecendo segurança. Não há nada que você precise provar aqui. Não há nada que precise conquistar agora. Apenas estar já é suficiente. E enquanto você permanece nesse estado, se fizer sentido para você, deixe um gesto simples acontecer. Um pequeno ato de presença. Curtir este vídeo, escrever uma palavra nos comentários, ou se inscrever no canal não como uma obrigação, mas como um símbolo de que você escolhe permanecer nesse tipo de espaço, onde sua mente aprende, mesmo enquanto você descansa. Faça isso no seu tempo, sem pressa, sabendo que cada escolha consciente reforça o campo que você está construindo. Este é apenas o início, um início suave, quase imperceptível, como todo processo verdadeiro de transformação. A mente aprende melhor quando não está sendo pressionada. E agora, enquanto você se aproxima do sono ou de um relaxamento profundo, algo essencial começa a ser reprogramado. A sensação de que você pode confiar. Confiar no descanso. Confiar no fluxo. Confiar que a abundância responde quando você não está em estado de defesa. Permaneça aqui. Permaneça ouvindo. O que está sendo ativado agora continuará se expandindo nos próximos momentos, de forma natural, tranquila e contínua. À medida que seu corpo afunda ainda mais nesse estado de repouso, a mente começa a atravessar camadas que normalmente permanecem ocultas durante o dia. É nesse espaço silencioso que antigos padrões são revisitados sem resistência, não como problemas a serem resolvidos, mas como memórias energéticas prontas para serem reorganizadas. Enquanto você descansa, sua mente aprende observando, absorvendo e recalibrando aquilo que antes parecia fixo. Existe um ritmo natural que governa todos os processos de criação. Quando você entra em sintonia com esse ritmo, tudo começa a se alinhar com menos esforço. A segurança que agora começa a se formar dentro de você não depende de garantias externas. Ela nasce da percepção profunda de que você está amparado por algo maior do que o controle racional. Essa percepção muda a forma como o corpo responde ao futuro, reduzindo a tensão e abrindo espaço para novas possibilidades. Imagine que neste exato momento, sua mente está sendo guiada para um campo mais amplo de consciência. Um campo onde a escassez não tem força, porque não encontra ressonância. Nesse campo, a ideia de abundância deixa de ser apenas um conceito desejado e passa a ser uma vibração sentida. E aquilo que é sentido com constância começa a se manifestar de maneira natural na experiência. Enquanto você respira, o corpo reconhece esse novo ambiente interno. Os músculos soltam microtensões acumuladas ao longo do tempo. O sistema nervoso entende que pode desacelerar. Quando isso acontece, a mente entra em um estado de aprendizado profundo, semelhante ao que ocorre nos momentos mais férteis do sono. É aqui que novos caminhos internos são criados, novas associações são formadas e antigas crenças começam a perder força sem confronto. Talvez em algum ponto da sua história, segurança tenha sido associada ao esforço constante, à vigilância, à preocupação antecipada. Agora,
algo diferente está sendo ensinado. Sua mente começa a aprender que segurança também pode existir na entrega consciente, na confiança no fluxo, na permissão para receber. Essa mudança sutil reorganiza não apenas pensamentos, mas emoções, decisões e atitudes futuras. Visualize, mesmo sem imagens nítidas, que você se encontra diante de um portal energético. Esse portal não exige nada de você. Ele apenas responde à sua presença. Ao atravessá-lo, você entra em um campo onde a vibração da prosperidade é estável, silenciosa e constante. Não há urgência aqui, não há ansiedade. Existe apenas a sensação de que tudo está sendo preparado no tempo certo. Enquanto você permanece nesse campo, mantras internos começam a se formar de maneira espontânea. Não como frases repetidas com esforço, mas como estados internos que se afirmam sozinhos. A ideia de que você é capaz de sustentar a abundância começa a se instalar com suavidade. A sensação de merecimento se amplia sem culpa. O corpo aprende que receber não é um risco, mas uma continuidade natural da vida. A lei da atração atua de forma mais eficiente quando não há tensão. Quando você relaxa, o campo ao seu redor se torna mais coerente. Pensamentos, emoções e expectativas entram em harmonia. E essa harmonia cria um sinal claro para o universo responder. Não como um evento isolado, mas como uma reorganização progressiva das circunstâncias. Se sua mente consciente tentar analisar ou controlar esse processo, permita que ela descanse também. Não é necessário compreender tudo agora. O aprendizado mais profundo acontece quando você permite que a mente funcione em segundo plano, absorvendo padrões mais elevados de forma indireta. Mesmo dormindo, mesmo relaxando profundamente, tudo continua agindo. O dinheiro, a prosperidade e as oportunidades respondem à vibração de segurança interna. Quando você não age a partir do medo da falta, suas escolhas se tornam mais claras. Seus movimentos se tornam mais alinhados. As pessoas certas, as ideias certas e as circunstâncias adequadas começam a surgir com mais frequência. Não por acaso, mas por ressonância. Neste estado, sua mente começa a reconhecer que a abundância não precisa ser forçada. Ela pode ser construída a partir de uma base interna sólida. Uma base que agora está sendo fortalecida enquanto você descansa. Cada palavra ouvida atua como um ajuste fino, alinhando seu campo energético com frequências mais estáveis, mais expansivas e mais confiantes. Se em algum momento você perceber que está entre o sono e a vigília, esse é o ponto ideal. É aí que a mente aprende com mais facilidade. Não lute contra o sono. Não tente permanecer alerta. Apenas permita que esse estado híbrido faça o trabalho por você. O aprendizado acontece de forma silenciosa, quase invisível, mas profundamente eficaz. E enquanto tudo isso se organiza, saiba que você não está sozinho nesse processo. Existe uma inteligência maior respondendo à sua permissão. Cada vez que você escolhe relaxar, confiar e permitir, essa inteligência encontra espaço para atuar com mais clareza. O que parecia distante começa a se aproximar. O que parecia bloqueado começa a se mover. Permaneça nesse fluxo. O que está sendo construído agora não é apenas um estado momentâneo, mas uma nova base interna. Uma base onde segurança e abundância coexistem de forma natural. E a partir dessa base,
Novas realidades começam a se desenhar com suavidade e coerência. À medida que o relaxamento se aprofunda, algo muito específico começa a acontecer dentro de você. A mente entra em um estado onde as fronteiras entre pensamento, sensação e imaginação se tornam mais sutis. Nesse espaço, a aprendizagem não acontece por repetição forçada, mas por assimilação natural. É aqui que a mente começa a aprender novos caminhos para criar segurança e abundância sem esforço consciente. Durante o dia, sua mente foi treinada para reagir. Reagir a demandas, a cobranças, a prazos, a preocupações. Agora, enquanto você repousa, ela aprende a responder de forma diferente. Aprende a responder a partir da confiança. Aprende a responder a partir da sensação de que existe tempo suficiente, recursos suficientes e possibilidades suficientes. Essa mudança de base altera profundamente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com as oportunidades e com o próprio futuro. Existe um campo invisível que conecta intenção e manifestação. Esse campo responde menos às palavras que você repete e mais ao estado interno que você sustenta. Quando você entra em um estado de descanso verdadeiro, esse campo se torna mais organizado. As frequências se alinham, a vibração se estabiliza e a realidade começa a refletir essa nova organização interna. Enquanto você permanece ouvindo, sua mente aprende a se sentir segura mesmo na ausência de controle. Essa é uma das chaves mais profundas da prosperidade. Quando a necessidade de controlar diminui, a capacidade de receber aumenta. O corpo entende que não precisa estar em alerta constante. A mente entende que não precisa antecipar ameaças. E esse relaxamento cria espaço para que novas ideias, soluções e oportunidades emerjam de forma espontânea. Imagine que sua mente é como um terreno fértil. Durante muito tempo, esse terreno pode ter sido compactado por preocupações repetidas, por medos antigos ou por experiências de perda. Agora, enquanto você descansa, esse solo começa a ser suavemente preparado. Não com força, mas com constância. Cada respiração, cada pausa, cada palavra ouvida atua como uma água sutil que devolve flexibilidade ao campo interno. Nesse estado, portais internos se abrem. Portais não como algo místico distante, mas como mudanças reais de percepção. Você começa a perceber possibilidades onde antes havia apenas limitação. Começa a sentir conforto onde antes havia tensão. Começa a experimentar uma sensação de apoio invisível que sustenta suas decisões futuras. A vibração da abundância não é acelerada nem ansiosa. Ela é estável. Ela é silenciosa. Ela se manifesta quando a mente deixa de lutar contra o fluxo natural da vida. Ao entrar nesse estado agora, você ensina ao seu sistema interno que prosperidade pode coexistir com calma, que riqueza pode ser construída a partir de uma base tranquila, que segurança não precisa ser conquistada com exaustão. Mantras internos começam a se formar de maneira quase imperceptível. Não são frases repetidas em voz alta, mas estados que se afirmam sozinhos. A sensação de que você é capaz de sustentar mais. A sensação de que você pode confiar no processo. A sensação de que receber é seguro. Esses mantras silenciosos reorganizam o campo energético de forma profunda e duradoura. A lei da atração responde quando há coerência entre o que você sente e o que você espera. Se você espera com ansiedade, o campo se fragmenta.
Se você permite com confiança, o campo se alinha. Neste momento, sua mente aprende exatamente isso. Aprende a esperar sem tensão. Aprende a permitir sem medo. Aprende a confiar sem precisar de garantias imediatas. Se pensamentos surgirem, não tente afastá-los. Deixe que passem como nuvens suaves. Cada pensamento que não encontra resistência perde força naturalmente. O que permanece é o estado, e o estado é o que molda a experiência. Quanto mais você permanece nesse campo de descanso consciente, mais sua mente aprende a operar a partir dele também durante o dia. O dinheiro começa a ser percebido de uma nova forma, não como uma fonte de preocupação, mas como uma energia em movimento. Uma energia que responde à clareza interna, à estabilidade emocional e à coerência vibracional. Ao aprender a descansar, você aprende também a permitir que essa energia circule com mais fluidez. A manifestação não acontece no esforço extremo. Ela acontece quando o campo está organizado. E o sono consciente é um dos estados mais poderosos de reorganização. Mesmo que você não se lembre de tudo ao acordar, os ajustes continuam. As associações internas continuam sendo feitas. As conexões neurais continuam se fortalecendo em direções mais favoráveis. Agora perceba como seu corpo responde a esse estado. Talvez a respiração esteja mais lenta. Talvez o peso do corpo esteja mais presente. Talvez exista uma sensação de flutuação ou de leveza. Tudo isso indica que o sistema interno reconheceu segurança. E quando a segurança se instala, a abundância encontra espaço para crescer. Você não precisa visualizar cenas complexas. Basta permitir a sensação de estar amparado, a sensação de que existe um fluxo maior cuidando dos detalhes, a sensação de que o amanhã não precisa ser carregado agora. Essa simplicidade é uma das formas mais puras de alinhamento energético. Enquanto você permanece nesse estado, seu campo vibracional começa a emitir um sinal mais claro, um sinal de confiança, um sinal de abertura, um sinal de permissão. E esse sinal encontra resposta, não como um evento isolado, mas como uma sequência de ajustes que se desenrolam ao longo do tempo. Cada noite em que você retorna a esse estado, o aprendizado se aprofunda. A mente se torna mais familiar com a calma. O corpo se torna mais confortável com a estabilidade. Que a vida começa a refletir essa nova base de forma cada vez mais consistente. Permaneça aqui. Permaneça permitindo. O que está sendo ensinado agora não exige esforço, apenas presença. E essa presença silenciosa continua moldando, ajustando e preparando o caminho para que segurança e abundância se tornem uma experiência cada vez mais natural na sua vida. Agora, à medida que o estado de descanso se torna mais estável, a mente começa a operar em um nível ainda mais profundo de reorganização. Como se camadas antigas fossem gentilmente atravessadas, não para serem revividas, mas para serem ressignificadas. Nesse espaço, experiências passadas que antes geravam insegurança perdem intensidade, porque já não encontram o mesmo terreno emocional para se sustentar. O corpo aprende observando o ambiente interno. Quando ele percebe que não há ameaça, que não há urgência, que não há cobrança imediata, algo essencial se ajusta. O sistema interno começa a associar o futuro com neutralidade e, aos poucos, com expectativa positiva. Essa mudança silenciosa
tem um impacto direto na forma como você cria a realidade. Afinal, aquilo que você espera com tranquilidade tende a se manifestar com mais fluidez. Enquanto você permanece nesse estado, a mente começa a entender que a abundância não é apenas um resultado externo, mas uma condição interna de abertura. Quando você se sente seguro, as decisões se tornam mais claras. Quando se sente amparado, os caminhos se revelam com mais facilidade. O descanso consciente ensina exatamente isso, que é possível avançar sem tensão. Visualize, mesmo sem imagens nítidas, que seu campo energético se torna mais organizado, como se fios invisíveis se alinhassem suavemente ao redor de você. Cada alinhamento reduz ruídos internos, dúvidas repetitivas e padrões automáticos de escassez. Não é algo abrupto, é um ajuste contínuo, quase imperceptível, porém profundamente eficaz. A vibração da prosperidade começa a se instalar como um estado de base, não como euforia, mas como estabilidade. A mente aprende que não precisa oscilar entre esperança e medo. Ela pode permanecer em um ponto de confiança constante, e esse ponto é um poderoso gerador de manifestações coerentes. Mantras internos continuam se formando, não como palavras, mas como sensações. A sensação de que você está no lugar certo. A sensação de que o tempo trabalha a seu favor. A sensação de que recursos surgem quando você permite. Essas sensações se tornam referências internas que a mente passa a utilizar automaticamente, inclusive durante o dia. A lei da atração responde de forma mais clara quando não há conflito interno. Se uma parte deseja e outra teme, o campo se fragmenta. Agora, enquanto você descansa, essas partes começam a se alinhar. O desejo de prosperar encontra a sensação de segurança. O impulso de criar encontra a confiança no processo. Esse alinhamento cria um sinal mais limpo para que a realidade responda. Se você estiver à beira do sono, permita que isso aconteça. O aprendizado continua mesmo quando a consciência se aprofunda. A mente trabalha de forma ainda mais eficiente nesse estado. Ela associa descanso com crescimento. Ela associa calma com expansão. E essa nova associação altera profundamente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho e com as oportunidades. A energia da manifestação não exige vigilância constante, ela exige coerência. E a coerência nasce quando você permite que seu sistema interno funcione sem sobrecarga. Ao descansar agora, você está treinando sua mente a criar a partir de um estado mais elevado de organização. Talvez você perceba pequenas sensações no corpo, um calor suave, um peso agradável, uma leveza sutil. Esses sinais indicam que o sistema nervoso entrou em um estado de regulação. É nesse estado que novas possibilidades se tornam acessíveis, porque a mente deixa de operar em modo de defesa. A segurança interna se fortalece quando você aprende que não precisa antecipar o amanhã. O amanhã se organiza a partir do estado que você sustenta hoje. E agora, você sustenta um estado de abertura, confiança e permissão. Isso muda a qualidade das escolhas que você fará, mesmo sem perceber conscientemente. Enquanto esse processo acontece, a ideia de abundância começa a ser sentida como algo compatível com quem você é. Não há mais necessidade de justificar, provar ou se preocupar excessivamente. O merecimento se instala de forma silenciosa.
E aquilo que você se permite sentir, você se permite receber. O campo energético ao seu redor responde a esse ajuste. Situações começam a se reorganizar. Pessoas certas surgem. Ideias se conectam. Oportunidades se alinham. Não como algo mágico isolado, mas como consequência natural de um campo mais coerente. Se pensamentos surgirem, deixe que passem. Eles não interrompem o processo. Pelo contrário, quando não recebem atenção, eles se dissolvem sozinhos. O que permanece é o estado de fundo, e esse estado é de calma, confiança e abertura. A mente aprende agora que descansar é um ato criativo, que permitir é um gesto de inteligência, que soltar o controle não significa perder direção, mas permitir que uma direção mais alinhada se revele. Essa aprendizagem se consolida a cada instante em que você permanece aqui, ouvindo, respirando e permitindo. Permaneça nesse fluxo tranquilo. O que está sendo ajustado agora continua se aprofundando. A segurança interna se fortalece, a abundância encontra espaço e tudo segue se organizando de forma silenciosa, estável e contínua dentro de você. Agora que sua mente já reconhece este espaço como seguro, algo ainda mais sutil começa a acontecer. O aprendizado deixa de ser apenas emocional e passa a se tornar estrutural. A forma como você organiza pensamentos, expectativas e decisões começa a se reorganizar silenciosamente. Não como uma mudança brusca, mas como um realinhamento progressivo que acontece enquanto você descansa. Existe uma inteligência profunda na forma como a mente aprende durante estados de relaxamento. Nesse momento, ela não discute, não questiona, não cria resistência. Ela observa, integra e ajusta. É por isso que este estado é tão poderoso para criar novas bases internas. A sensação de segurança que se fortalece agora começa a se tornar uma referência automática, um ponto de retorno ao qual sua mente passa a recorrer sempre que enfrenta incertezas. Enquanto você permanece nesse estado, perceba como a ideia de abundância começa a perder peso emocional. Ela deixa de ser algo carregado de expectativa, urgência ou ansiedade. Passa a ser percebida como um fluxo possível, acessível e contínuo. Essa mudança altera profundamente a relação com o dinheiro, com o trabalho e com as oportunidades que surgem ao seu redor. A vibração que você sustenta agora é uma vibração de permissão. Permissão para receber sem culpa. Permissão para prosperar sem medo. Permissão para confiar sem precisar de provas imediatas. Quando essa vibração se estabiliza, o campo energético ao seu redor responde de forma mais clara, criando conexões mais coerentes entre intenção e manifestação. Imagine que sua mente está sendo treinada a operar a partir de um novo padrão. Um padrão onde o descanso não é visto como perda de tempo, mas como um espaço criativo. Um padrão onde a calma não é associada à estagnação, mas à clareza. Um padrão onde a segurança interna se torna a base a partir da qual tudo é construído. Nesse espaço, antigos condicionamentos começam a se dissolver naturalmente. Ideias como a necessidade de esforço excessivo, a crença de que tudo precisa ser difícil ou a sensação de que a abundância é instável perdem força. Não porque você as combate, mas porque elas deixam de encontrar sustentação emocional. A lei da atração
atua com mais precisão quando o campo interno está estável. E agora, sua mente aprende a sustentar estabilidade mesmo diante do desconhecido. Isso muda a qualidade das escolhas futuras. Você passa a agir menos por impulso e mais por alinhamento. Passa a perceber oportunidades que antes eram ignoradas. Passa a se posicionar com mais confiança, mesmo sem perceber conscientemente. Enquanto você descansa, mantras internos continuam se formando de forma silenciosa. A sensação de que você está seguro agora. A sensação de que o fluxo responde quando você confia. A sensação de que tudo pode se organizar sem pressa. Esses mantras não precisam ser repetidos. Eles se tornam estados automáticos que acompanham você. Se você estiver dormindo ou à beira do sono, saiba que o aprendizado continua. A mente associa este estado de repouso com reorganização e crescimento. Cada noite em que você retorna a esse espaço, o padrão se fortalece, a segurança se torna mais natural, a abundância se torna mais familiar. O campo energético ao seu redor se ajusta de acordo com esse aprendizado. Situações começam a se rearranjar de forma quase imperceptível. Pequenas decisões levam a grandes mudanças. Conversas acontecem no momento certo. Ideias surgem com clareza. Tudo isso é consequência de um campo interno mais organizado. A manifestação não acontece em um único instante. Ela se constrói como um fluxo. E esse fluxo se fortalece quando você aprende a não interrompê-lo com tensão desnecessária. Ao permitir que sua mente aprenda enquanto você descansa, você cria uma base sólida para que esse fluxo continue durante o dia. Talvez você perceba agora uma sensação de neutralidade positiva. Nem euforia, nem apatia. Apenas uma presença tranquila. Esse é um dos estados mais férteis para a criação. É nesse ponto que a mente deixa de oscilar e começa a sustentar coerência. A segurança interna que se forma aqui não depende de resultados imediatos. Ela depende da confiança no processo. E essa confiança começa a se tornar parte de você. Não como uma crença forçada, mas como uma experiência sentida. Permaneça nesse estado. Permaneça permitindo. O que está sendo aprendido agora não precisa ser lembrado conscientemente. Ele se manifesta na forma como você se sente, na forma como reage e na forma como escolhe. E essas mudanças silenciosas são as mais duradouras. Tudo continua se organizando enquanto você descansa. A mente aprende. O campo se alinha. A abundância encontra espaço. E a segurança interna se fortalece a cada instante que você permanece aqui. Agora, enquanto o descanso se aprofunda ainda mais, sua mente começa a acessar um nível de aprendizado que raramente é alcançado durante o estado comum de vigília. Nesse nível, não há debate interno, não há comparação, não há necessidade de provar nada. Existe apenas absorção. E tudo o que é absorvido nesse estado tende a se integrar de forma mais duradoura. A segurança que começa a se consolidar dentro de você não vem de promessas externas. Ela nasce da sensação silenciosa de que existe um eixo interno estável, mesmo quando o mundo ao redor se move. Esse eixo passa a orientar suas percepções, suas escolhas e até a forma como você interpreta desafios. Quando a mente aprende que pode se sentir segura agora, ela deixa de projetar ameaças no futuro. Enquanto você permanece nesse estado,
perceba como a noção de tempo se altera. O passado perde força emocional. O futuro deixa de ser uma fonte de tensão. O presente se torna suficiente. E é exatamente nesse ponto que a manifestação encontra terreno fértil. Porque a criação acontece quando a mente está inteira no agora, sem fragmentação. Existe um fluxo constante de energia atravessando tudo. Esse fluxo responde à clareza, não à ansiedade. Responde à permissão, não ao esforço excessivo. Agora, sua mente aprende a se alinhar com esse fluxo de maneira natural. Não há nada a empurrar, não há nada a forçar. Apenas permitir que o movimento aconteça. Imagine que cada pensamento de confiança gera uma pequena reorganização no campo ao seu redor. Essas reorganizações se acumulam, elas se conectam, elas criam novas probabilidades. A abundância começa a se manifestar primeiro como uma sensação interna de possibilidade, depois como decisões mais alinhadas e, por fim, como experiências concretas que refletem esse alinhamento. A vibração que você sustenta agora é mais silenciosa, porém mais poderosa. Vibrações estáveis moldam realidades consistentes. Ao descansar profundamente, você ensina à sua mente que estabilidade é segura. E quando estabilidade se torna familiar, a prosperidade deixa de ser algo instável ou imprevisível. Mantras internos continuam sendo assimilados sem palavras. A sensação de que você está no fluxo certo. A sensação de que recursos aparecem no tempo adequado. A sensação de que você não precisa lutar contra a vida. Esses estados se tornam referências internas que guiam seu comportamento de forma quase automática. Se sua mente consciente tentar acompanhar tudo, permita que ela descanse também. Não é necessário entender cada detalhe. O aprendizado mais profundo acontece quando você confia no processo. Mesmo que você durma, mesmo que perca a noção das palavras, tudo continua sendo integrado. O dinheiro começa a ser percebido como uma consequência do alinhamento, não como uma fonte de tensão. A mente aprende que prosperidade é um efeito colateral de um estado interno coerente. Quanto mais você sustenta calma e confiança, mais o campo responde com oportunidades que fazem sentido para você. Enquanto isso, o corpo continua liberando tensões antigas. Microcontrações se dissolvem. A respiração encontra um ritmo mais orgânico. Esse ajuste corporal reforça a mensagem interna de segurança. E quando o corpo se sente seguro, a mente se expande. A lei da atração atua de forma silenciosa neste momento, não como algo que precisa ser invocado, mas como um princípio natural de ressonância. O que você sustenta internamente começa a encontrar equivalência externa, não por esforço, mas por coerência vibracional. Talvez você perceba agora uma sensação de espaço interno, como se houvesse mais margem para respirar, pensar e sentir. Esse espaço é fundamental para a criação. Onde há espaço, há possibilidade. Onde há possibilidade, há manifestação. Cada instante nesse estado reforça um novo padrão. Um padrão onde segurança e abundância coexistem sem conflito. Um padrão onde você aprende que pode descansar e ainda assim avançar. Um padrão onde confiar não significa se acomodar, mas se alinhar. Permaneça nesse ritmo suave. Não há pressa, não há exigência. Tudo está sendo absorvido no tempo exato. O aprendizado continua se aprofundando, mesmo em silêncio, mesmo no sono, mesmo quando você não percebe conscientemente.
O que está sendo consolidado agora se refletirá na forma como você acorda, decide, age e responde ao mundo. E essas mudanças silenciosas constroem realidades mais estáveis, mais prósperas e mais coerentes com quem você realmente é. Agora, nesse estado em que o descanso já se tornou natural, sua mente começa a operar com uma clareza silenciosa. Não é uma clareza mental ativa, mas uma clareza de fundo, como se tudo estivesse no lugar certo, mesmo sem explicações. É nesse ponto que o aprendizado se transforma em integração. O que antes era apenas ouvido começa a se tornar parte do seu funcionamento interno. A segurança que se estabelece aqui não é rígida, ela é flexível, adaptável, viva. Sua mente aprende que pode se sentir segura mesmo diante de mudanças, porque existe um centro interno que permanece estável. Essa percepção muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com o trabalho e com as oportunidades. O medo da perda começa a perder força, porque a confiança no fluxo começa a crescer. Enquanto você permanece nesse estado, seu campo energético se torna mais coerente. Pensamentos, emoções e intenções começam a vibrar em uma mesma direção. Quando isso acontece, a manifestação deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência natural do alinhamento. A abundância começa a se organizar primeiro como um sentimento de possibilidade real, depois como escolhas mais conscientes e, por fim, como experiências concretas. Existe um aprendizado silencioso acontecendo agora sobre merecimento, não como uma ideia racional, mas como uma sensação corporal, a sensação de que você pode receber sem se justificar, a sensação de que prosperar não cria desequilíbrio, mas expansão. Quando essa sensação se instala, o campo interno deixa de sabotar o que deseja construir. A vibração que você sustenta agora é mais estável do que antes. Estabilidade é um dos principais pilares da prosperidade duradoura. Quando a mente aprende a sustentar estabilidade emocional, as decisões se tornam mais alinhadas, os relacionamentos mais claros e os caminhos mais evidentes. Tudo começa a responder com menos resistência. Se você estiver dormindo, saiba que esse aprendizado continua. O sono não interrompe o processo. Pelo contrário, ele aprofunda. A mente associa descanso com crescimento, confiança com expansão, calma com manifestação. Essas associações se fortalecem a cada instante que você permanece nesse estado. A energia do dinheiro começa a ser percebida como algo que circula, que se move, que responde, não como algo que precisa ser controlado o tempo todo. Essa mudança reduz a tensão interna e cria espaço para que novas ideias e soluções apareçam de forma espontânea. Muitas vezes, a prosperidade surge não porque você procurou mais, mas porque você permitiu melhor. Mantras internos continuam se consolidando sem palavras. A sensação de que você está sendo sustentado. A sensação de que o tempo está ao seu favor. A sensação de que existe uma ordem maior organizando os detalhes. Esses estados passam a acompanhar você, influenciando escolhas e atitudes sem esforço consciente. A lei da atração atua de maneira mais fluida quando não há conflito interno. Agora, as partes de você que desejam prosperar começam a se alinhar com as partes que desejam segurança. Esse alinhamento cria um campo mais limpo, mais estável e mais receptivo. O que antes parecia bloqueado
começa a se mover com naturalidade. Talvez você perceba uma sensação de expansão tranquila, não uma expansão acelerada, mas uma expansão sólida. Esse é o tipo de crescimento que se sustenta ao longo do tempo. O tipo de crescimento que não depende de picos emocionais, mas de uma base interna consistente. Enquanto tudo isso se integra, sua mente aprende algo essencial. Confiar não significa esperar passivamente, mas permitir que as ações surjam do alinhamento e não da ansiedade. Essa aprendizagem muda a forma como você age no mundo, mesmo sem perceber conscientemente. O campo ao seu redor responde a essa mudança. Situações começam a se reorganizar. Encontros acontecem no momento certo. Oportunidades aparecem com mais clareza. Tudo isso é reflexo de um campo interno que deixou de lutar contra o fluxo e começou a cooperar com ele. Permaneça nesse estado de entrega consciente. Não há necessidade de antecipar nada. Tudo está sendo preparado no tempo adequado. A segurança interna se fortalece, a abundância encontra espaço e o aprendizado continua se aprofundando de forma silenciosa e constante. Agora, enquanto esse estado de calma já se tornou familiar, sua mente começa a reconhecer algo essencial. A sensação de segurança não depende mais de circunstâncias externas. Ela se sustenta por si mesma. Esse reconhecimento muda silenciosamente a forma como você se posiciona diante da vida. Quando a segurança nasce de dentro, o mundo externo deixa de parecer instável. Ele passa a ser percebido como um espaço de possibilidades em constante reorganização. Nesse ponto, o aprendizado acontece em um nível ainda mais sutil. A mente começa a registrar que não precisa reagir imediatamente a tudo. Ela aprende a pausar. E essa pausa cria espaço para escolhas mais alinhadas, mais conscientes, mais coerentes com o que você realmente deseja construir. A abundância começa a responder exatamente a essa coerência. Enquanto você descansa, antigas associações entre dinheiro e tensão começam a se dissolver. A mente aprende que prosperidade pode existir junto com leveza, que crescimento não precisa ser acompanhado de sobrecarga, que estabilidade financeira pode coexistir com tranquilidade emocional. Essa nova associação altera profundamente a vibração que você emite. Imagine que o campo ao seu redor se torna mais claro, como se ruídos invisíveis fossem reduzidos. Com menos ruído, o sinal se fortalece, e o sinal que você emite agora é de abertura, confiança e permissão. A lei da atração responde com mais precisão quando o sinal é simples e estável. Mantras internos continuam se afirmando como estados. A sensação de que você está preparado para receber mais. A sensação de que você pode sustentar o que chega. A sensação de que existe espaço interno para crescer. Esses estados se tornam referências silenciosas que orientam suas escolhas futuras. Se você estiver dormindo, esse aprendizado continua se aprofundando. O sono funciona como um campo de integração, onde tudo o que foi absorvido se organiza de forma natural. A mente associa esse estado com segurança e expansão, reforçando o padrão de forma duradoura. A vibração da manifestação não exige esforço constante. Ela exige alinhamento, e o alinhamento acontece quando você não está em conflito consigo mesmo. Agora, suas intenções começam a encontrar suporte interno. O desejo de prosperar encontra a confiança de que é possível.
O impulso de criar encontra a permissão para receber. Talvez você perceba agora uma sensação de espaço mais amplo dentro de si, como se houvesse mais margem para respirar, pensar e sentir. Esse espaço é essencial para a criação consciente. Onde há espaço, há clareza. Onde há clareza, há movimento alinhado. A energia da abundância começa a circular de forma mais fluida quando você deixa de resistir ao descanso. Descansar não interrompe o fluxo. Pelo contrário, ele o fortalece. Ao permitir esse estado agora, você ensina à sua mente que confiar é seguro e que permitir é inteligente. Enquanto esse aprendizado se consolida, sua relação com o futuro se transforma. O amanhã deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser um campo aberto, pronto para responder ao estado que você sustenta hoje. E hoje, você sustenta calma, confiança e abertura. O campo ao seu redor responde a esse ajuste com pequenos sinais. Ideias surgem com mais clareza, decisões se tornam mais simples. Caminhos se mostram com mais naturalidade. Tudo isso é reflexo de um campo interno que se tornou mais organizado. Permaneça nesse ritmo suave. Não há nada a acelerar. Tudo acontece no tempo certo. A segurança interna se fortalece. A abundância encontra espaço. E o aprendizado continua se aprofundando enquanto você descansa, permitindo que a vida responda de forma cada vez mais coerente. Agora, nesse ponto em que o descanso já se transformou em um estado estável, sua mente começa a operar a partir de um novo eixo interno. Um eixo que não oscila facilmente. Um eixo que sustenta calma, mesmo quando surgem pensamentos, imagens ou memórias. Essa estabilidade silenciosa é um dos fundamentos mais poderosos da criação consciente. Quando a mente aprende a permanecer estável, ela deixa de reagir impulsivamente às antigas programações. Preocupações automáticas começam a perder força. A ansiedade deixa de comandar decisões. E no lugar disso, surge uma percepção mais clara do que realmente importa. Esse é um aprendizado profundo que acontece agora, sem esforço, enquanto você descansa. A sensação de segurança que se fortalece dentro de você passa a funcionar como um filtro. Informações, estímulos e expectativas externas deixam de gerar o mesmo impacto. Você começa a perceber que pode observar sem se envolver emocionalmente. Essa capacidade muda radicalmente a forma como você se relaciona com o dinheiro, com desafios e com oportunidades. Enquanto você permanece nesse estado, sua mente aprende que a abundância não é apenas acumular, mas sustentar. Sustentar calma, sustentar clareza, sustentar escolhas alinhadas. Quando essa base se estabelece, tudo o que chega encontra estrutura para permanecer e crescer. A vibração que você emite agora é mais coerente do que antes. Não há pressa, não há urgência, não há tensão. Existe uma confiança silenciosa de que o fluxo responde quando você não interfere com medo. Essa confiança se torna uma assinatura energética que começa a se refletir em situações externas. Mantras internos continuam sendo integrados como sensações. A sensação de que você pode confiar no processo. A sensação de que você não está atrasado. A sensação de que existe tempo suficiente para tudo se organizar. Esses estados passam a acompanhar você mesmo fora deste momento. Se você estiver dormindo profundamente, saiba que esse aprendizado continua. O sono aprofunda a integração.
A mente reorganiza conexões, fortalece associações e estabiliza o novo padrão. Tudo isso acontece sem que você precise acompanhar conscientemente. A lei da atração atua agora de forma silenciosa e constante, não como um evento pontual, mas como um ajuste contínuo entre o que você sente e o que você vive. Quanto mais esse alinhamento se fortalece, mais as experiências começam a refletir segurança e abundância de maneira natural. Talvez você perceba uma sensação de neutralidade positiva, uma tranquilidade que não depende de motivos específicos. Esse estado é extremamente fértil para a criação. É nele que a mente deixa de oscilar e passa a sustentar coerência ao longo do tempo. O dinheiro, as oportunidades e os recursos começam a ser percebidos como extensões desse estado interno. Quando você se sente seguro, você reconhece possibilidades com mais facilidade. Quando você confia, você age com mais clareza. E essas ações alinhadas geram resultados consistentes. Enquanto esse processo continua, sua mente aprende algo essencial. Não é necessário controlar cada detalhe para que tudo funcione. Existe uma inteligência maior organizando caminhos, encontros e circunstâncias. Ao permitir que essa inteligência atue, você reduz o desgaste interno e amplia o fluxo. Permaneça nesse estado. Não há nada a fazer além de permitir. Cada instante aqui reforça o aprendizado. Cada respiração consolida a sensação de segurança. Cada pausa fortalece a base interna da abundância. O que está sendo integrado agora se refletirá na forma como você se move pelo mundo. Com mais calma, com mais clareza, com mais confiança. E essas qualidades se tornam o terreno onde novas realidades se constroem. Neste ponto, enquanto tudo em você já reconhece este estado como natural, algo muito profundo começa a se estabilizar. Não é mais apenas um momento de relaxamento, é um novo modo de funcionamento interno sendo consolidado. A mente aprende que pode permanecer em equilíbrio mesmo quando não está fazendo nada. E essa aprendizagem muda tudo. Quando a mente descansa sem culpa, ela se torna mais inteligente, mais estratégica, mais alinhada. A segurança que agora se sustenta dentro de você começa a funcionar como uma base silenciosa, sobre a qual todas as decisões futuras serão construídas. Essa base não depende de garantias externas. Ela existe porque você aprendeu a sentir estabilidade antes mesmo de qualquer confirmação do mundo externo. Enquanto você permanece nesse estado, sua mente começa a associar prosperidade com naturalidade. A ideia de abundância deixa de ser algo distante, idealizado ou instável. Ela passa a ser percebida como um fluxo que responde à sua capacidade de permanecer centrado. Quando você não se desorganiza internamente, o campo ao seu redor encontra menos resistência para se reorganizar. Existe uma inteligência operando agora no nível mais profundo da sua consciência. Uma inteligência que entende ritmos, ciclos e tempos. Essa inteligência não se apressa, ela constrói. E ao permitir esse estado de descanso consciente, você se alinha com essa força organizadora. Isso altera a qualidade do que você atrai, do que você escolhe e do que você sustenta. A vibração que você emite neste momento é de confiança silenciosa. Não há afirmações forçadas, não há visualizações excessivas. Existe apenas uma sensação clara de que tudo pode se encaixar.
Essa simplicidade cria um campo extremamente poderoso para a manifestação. Enquanto o corpo descansa, a mente aprende que não precisa se antecipar. Ela aprende que pode responder quando for necessário. Essa mudança reduz drasticamente a ansiedade de fundo que muitas vezes bloqueia o fluxo da abundância. Quando não há ansiedade, o campo se torna limpo. Quando o campo se torna limpo, as oportunidades se tornam visíveis. Mantras internos continuam sendo integrados como estados automáticos. A sensação de que você está preparado. A sensação de que você pode sustentar o que chega. A sensação de que existe coerência entre quem você é e o que você deseja viver. Esses estados passam a operar mesmo quando você não está consciente deles. Se você estiver dormindo profundamente agora, saiba que isso intensifica ainda mais o processo. O sono profundo é um espaço onde a mente reorganiza padrões com mais eficiência. Tudo o que foi absorvido até aqui continua sendo ajustado, alinhado e estabilizado nesse nível. A lei da atração responde de forma contínua a esse novo padrão, não como um evento isolado, mas como uma sequência de respostas coerentes. Pequenas mudanças internas levam a pequenas mudanças externas. Essas mudanças se acumulam e, com o tempo, constroem uma realidade completamente diferente da anterior. Talvez você perceba agora uma sensação de confiança sem motivo específico. Essa confiança é um sinal claro de que o sistema interno reconheceu segurança. E quando a segurança se estabelece, a mente deixa de bloquear o fluxo por medo da perda. O dinheiro, os recursos e as oportunidades começam a encontrar estrutura dentro de você. Não há mais a sensação de que algo vai escapar. Há uma percepção crescente de que você pode sustentar, organizar e expandir o que chega. Enquanto esse estado se consolida, sua mente aprende algo essencial. Você não precisa correr atrás do fluxo. Você precisa estar disponível para ele. E agora você está. Permaneça nesse ritmo suave. Nada precisa ser acelerado. Tudo está se encaixando no tempo certo. A segurança interna se fortalece. A abundância encontra base. E o aprendizado continua se aprofundando de forma silenciosa e constante. Agora, tudo em você já reconhece este estado como um lugar interno acessível. Não é algo distante, nem raro. É um espaço que passa a existir como referência. Sempre que sua mente retorna a ele, o corpo responde com mais rapidez. A respiração se ajusta e a sensação de segurança se reinstala quase imediatamente. Esse reconhecimento é um dos aprendizados mais valiosos que se consolidam agora. A mente aprende por repetição de estados, não apenas de ideias. E neste momento ela está aprendendo que calma, confiança e abertura podem coexistir com crescimento, prosperidade e expansão. Essa combinação altera profundamente a forma como você cria a realidade. Não há mais a antiga separação entre descansar e avançar. Ambos passam a fazer parte do mesmo fluxo. Enquanto você permanece nesse estado, antigas narrativas internas começam a se dissolver. Narrativas que diziam que era preciso se preocupar para se proteger. Narrativas que associavam vigilância constante com responsabilidade. Agora, algo mais maduro se instala. A percepção de que você pode ser responsável e ainda assim tranquilo. Que pode ser comprometido e ainda assim confiante. Esse ajuste muda a vibração de base com a qual você se move pelo mundo.
As escolhas passam a surgir de um lugar mais centrado. As palavras se tornam mais claras. As decisões mais alinhadas. E tudo isso acontece sem esforço consciente, porque a mente passa a operar a partir de um eixo interno mais estável. A energia da abundância responde muito bem a esse tipo de estabilidade. Quando você não oscila internamente, o campo ao seu redor encontra consistência para se organizar. Situações deixam de parecer caóticas. Caminhos se tornam mais visíveis. Oportunidades passam a fazer sentido quando surgem. Mantras internos continuam sendo integrados como estados automáticos. A sensação de que você não precisa se apressar. A sensação de que existe suporte suficiente. A sensação de que você pode confiar nos próximos passos. Esses estados passam a acompanhar você como um pano de fundo constante. Se você estiver profundamente relaxado ou dormindo, esse aprendizado continua se fortalecendo. O sono funciona como um espaço de consolidação. Tudo o que foi absorvido encontra lugar, se organiza e se estabiliza. A mente associa esse estado com segurança e crescimento, reforçando o padrão de forma duradoura. A lei da atração atua agora como um reflexo natural desse alinhamento. Não há nada a pedir. Não há nada a afirmar com força. O que você sustenta internamente começa a encontrar equivalência externa porque não há conflito no campo. Talvez você perceba agora uma sensação de continuidade, como se este estado não tivesse começo nem fim. Essa sensação indica que a mente deixou de resistir. E quando não há resistência, o fluxo se estabelece de forma constante. O dinheiro e os recursos passam a ser percebidos como elementos que circulam dentro desse fluxo. Eles não chegam de forma abrupta nem instável. Eles se organizam de acordo com a estrutura interna que você sustenta. E agora, essa estrutura é mais sólida, mais calma e mais coerente. Enquanto tudo isso se integra, sua relação com o futuro se transforma mais uma vez. O futuro deixa de ser algo a ser previsto ou controlado. Ele passa a ser um campo aberto que responde ao estado que você cultiva agora. E o estado que você cultiva agora é de confiança silenciosa. Permaneça nesse espaço. Não há necessidade de se mover. Não há necessidade de pensar. Tudo está sendo assimilado exatamente como precisa ser. A segurança interna se estabiliza. A abundância encontra coerência. E o processo segue se aprofundando com suavidade. Agora, tudo o que foi ativado ao longo deste percurso encontra um ponto de repouso natural dentro de você, não como um fim, mas como uma integração silenciosa. A mente já não precisa mais acompanhar palavras, conceitos ou imagens. Ela entra em um estado onde o aprendizado se transforma em base, onde aquilo que foi absorvido passa a fazer parte do seu funcionamento interno sem esforço. Existe uma sensação sutil de assentamento acontecendo agora, como se cada parte de você encontrasse o próprio lugar. O corpo descansa com mais profundidade. A respiração segue seu ritmo natural. A mente reconhece que pode soltar completamente. Esse é o momento em que tudo se organiza de forma mais eficiente, porque não há mais interferência, expectativa ou controle. A segurança que foi sendo construída ao longo deste processo agora se estabiliza como um estado de fundo. Ela não depende de pensamentos específicos. Ela não precisa ser lembrada. Ela simplesmente está. E quando a segurança se instala dessa forma,
A abundância encontra espaço para se manifestar com mais naturalidade, mais constância e mais coerência ao longo do tempo. Enquanto você permanece nesse estado, sua mente continua aprendendo sem esforço. Aprende que confiar é seguro. Aprende que descansar é produtivo. Aprende que permitir é uma forma elevada de inteligência. Essas aprendizagens não precisam ser levadas para o dia seguinte de forma consciente. Elas se expressam nas escolhas, nas reações, nas decisões que surgem espontaneamente. Se você estiver dormindo agora, tudo se aprofunda ainda mais. O sono se torna um campo fértil, onde padrões antigos se dissolvem e novos arranjos internos se consolidam. O sistema interno reconhece esse estado como um lugar de reorganização, crescimento e estabilidade. Cada ciclo de descanso reforça essa base. A relação com o dinheiro, com os recursos e com as oportunidades segue se transformando de maneira silenciosa. A tensão perde espaço, a urgência diminui, a clareza aumenta, o fluxo encontra caminhos mais naturais para se expressar. E tudo isso acontece sem esforço consciente, porque o campo interno está mais coerente. A mente aprende agora que não precisa vigiar o futuro. Existe uma inteligência maior organizando os detalhes. Quando você solta a necessidade de antecipar, essa inteligência encontra espaço para atuar com mais precisão. O que precisa se mover, se move. O que precisa se ajustar, se ajusta. O que precisa chegar, encontra o momento certo. Talvez exista agora uma sensação de neutralidade profunda, quase como um silêncio interno confortável. Esse silêncio não é vazio, ele é pleno. É nele que as melhores reorganizações acontecem. É nele que a mente deixa de oscilar e passa a sustentar estabilidade. Tudo o que foi integrado aqui continua atuando além deste momento. Continua enquanto você dorme. Continua enquanto você acorda. Continua enquanto você segue com sua rotina. Não como algo que exige atenção, mas como uma base que sustenta você de forma constante. Não há nada que precise ser feito agora. Não há nada que precise ser lembrado. Tudo já foi entregue ao ritmo certo. O aprendizado aconteceu. A reorganização está em curso. O campo interno está alinhado. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Tudo encontra o seu lugar quando você permite. Gratidão.